Deus, o nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos ilumine hoje, amém, Senhor. Eu inicio cumprimentando e agradecendo ao nosso irmão Ramos e ao nosso irmão Suzel pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é uma satisfação muito grande e uma alegria de estar compartilhando com vocês aqui este banquete espiritual. Cumprimentar também a nossa irmã Laine, o nosso irmão Guedes, o nosso irmão Marcelo, por esses momentos de pura harmonização, aonde toca profundamente a nossa alma e nos prepara para receber o alimento espiritual, para receber o Evangelho de Jesus. Cumprimentar o nosso irmão Adilson e a nossa irmã Mauricélia. Eu já me sinto integrante aqui da casa, participante assíduo. E confesso a vocês que quando estou aqui, eu me sinto muito à vontade. É como se eu estivesse lá na nossa casa de oração, Centro Espírita Alberto de Campos, que eu aproveito a oportunidade para trazer um abraço forte e fraterno daqueles que fazem o Centro Espírita Alberto de Campos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo, ele é um pilar fundamental da doutrina espírita. É neste capítulo que a doutrina espírita fundamenta na Bíblia e no Evangelho de Jesus a reencarnação. Esse pilar da doutrina é o pilar que sustenta todos os outros ensinamentos. Todos os outros pilares. E aqui traz algumas passagens da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, para que a gente possa ter a certeza de que a doutrina espírita não está inventando nada, não está criando nada. Está trazendo apenas à luz do entendimento aqueles ensinamentos que já existem. Apenas a doutrina está tirando o véu, está esclarecendo, está trazendo o ensinamento mais cristalino, para que não deixe dúvidas para ninguém sobre o entendimento. E essa necessidade de dar luz ao ensinamento é necessário para todos nós. Eu tiro caso pessoal. No passado, eu pegava a Bíblia para ler, lia e relia, e muitas passagens eu não entendia. Eu não conseguia entender. Mas é porque eu sou analfabeto? Não. Porque muitas vezes o ensinamento traz algo que a gente não está em condições ainda de compreender e entender. Independe da cultura, independe da idade. Muitas vezes é maturidade
espiritual, maturidade moral. Porque muitas vezes a gente está tão arraigado, tão compenetrado em buscar as coisas materiais, que nos causa uma dificuldade da gente enxergar, buscar, absorver as coisas espirituais que estão ao nosso redor. Digo mais, não está no nosso redor, está em nós. Apesar das coisas espirituais estarem em nós, até porque nós somos espírito, num corpo de carne, e às vezes nós esquecemos que somos espírito. Quando a gente diz mesmo assim, eu vi um espírito, estou morrendo de medo. Mas eu não tenho medo de mim quando eu me olho no espelho. Eu não estou vendo um espírito no espelho, que sou eu. Só que um espírito no corpo de carne. E quando eu perder esse corpo de carne, e porventura eu aparecer a alguém, aí alguém vai ter medo de mim? Vejam vocês, todas as religiões elas são espiritualistas. Então as religiões eram para trazer mais à tona a questão espiritualista. Jesus veio para a espiritualização da humanidade. Tanto é que ele disse: o meu reino não é deste mundo. E que ele ia para lá, preparar um lugar para nós. E nós vamos falar para lá do corpo de carne? Não. Nós vamos no corpo espiritual. Todo o ensinamento de Jesus é nos preparando para este reino espiritual. Todo o ensinamento de Jesus é para nos alertar, nós não nos apegarmos às coisas materiais que são passageiras. Mas Jesus nos traz o ensinamento que pela misericórdia de Deus, um dia, todos nós, sem exceção, seremos anjos. Olha que coisa boa. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nenhum de nós ficará para trás. A gente pode demorar mais um pouco em relação a outros, mas nós vamos chegar lá. Nós seremos anjos. Jesus traz esse ensinamento pela misericórdia de Deus, para que a gente não fique triste, para que a gente não perca a esperança, que a gente continue lutando, que a gente continue perseverando, porque tudo passa, a dor passa, a alegria também passa. Tudo aqui na terra vai passar. Por mais dificuldade que cada um de nós esteja passando no momento, vai passar. Amanhã nós estaremos rindo da dificuldade que nós passamos e superamos. E quando nós chegarmos na idade de uma irmã nossa,
que acabou de dizer a mim que está com 90 anos, vai olhar para trás e vai dizer bem assim: eu já passei por muita coisa, superei todas elas, e hoje eu vejo como Deus foi misericordioso para comigo. E aí este capítulo, ele se baseia em algumas passagens para fundamentar o ensinamento. E ele passa a confrontar aquilo que nós aprendemos no passado. Os milênios de ensinamento evangélico, onde a gente aprendeu a palavra ressurreição. Vocês vão ver na religião tradicional que não vão ver a palavra reencarnação, mas vocês verão a palavra ressurreição. Vocês vão ver na igreja católica, vocês vão ver na igreja protestante. As pregações vai ser com a palavra ressurreição. E aí, aqui vai a passagem em São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Quando Jesus indaga a seus discípulos, quando ele diz: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles respondem: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que Jeremias ou alguns profetas. Já na época de Jesus, já existia um debate sobre reencarnação. Por que é que as pessoas diziam que Jesus seria João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas? Em virtude do advento da reencarnação, o Espírito retornar à Terra em um outro corpo, não mais naquele, mas em um novo corpo, para ter uma nova experiência aqui na Terra. Essas experiências sucessivas vai nos aprimorando, a gente vai evoluindo, tanto intelectualmente como moralmente. As diversas passagens, ou neste globo, ou em outro, tendo a experiência na carne, vai nos dar a oportunidade, entre aspas, da salvação. Ou, mudando a palavra, da evolução no caminho para nós sermos ou chegarmos à condição de anjos. Uma outra passagem, em São Marcos, capítulo 14, versículo 16, Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9, é uma passagem de Herodes. Herodes, porém, ouvia falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Vejam só, de novo, as pessoas discutindo, e o próprio Herodes escutando o que o povo dizia sobre Jesus, que Jesus era a reencarnação de alguém. Uma outra passagem, essa depois, após a transfiguração,
que está em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13, fala o seguinte: seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: olha a afirmação de Jesus. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprova. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. A conclusão que está em qualquer Bíblia. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhe falara, ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Dito textualmente por Jesus. E aí tem uma outra passagem que está lá em São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Este capítulo fundamenta a reencarnação, que é pilar da doutrina espírita. E aqui ele fala sobre o diálogo que ele tem com Nicodemos. Quando ele diz para Nicodemos, porque Nicodemos diz para Jesus: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus responde para Nicodemos: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos diz: como pode nascer um homem já velho, já sendo velho, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Mas a pergunta de Nicodemos, né? Estava entendendo. Na verdade ele entendeu, mas ele quis que Jesus fundamentasse mais ainda o que ele estava dizendo. Por isso que ele disse: quer dizer que eu, já um homem já velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ainda indaga: como pode isso acontecer? Ou seja, Nicodemos ainda ficou sem entender. Aí Jesus disse: pois que és mestre em Israel, ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo, que não dizemos senão que não sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me creres quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu?
Pessoal, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu não sou doutor da lei como Nicodemo, mas eu me colocaria na condição de Nicodemo, ainda sem tempo. Se eu não estivesse na doutrina espírita, eu ia fazer a mesma pergunta que Nicodemo faz. Como pode um homem já velho nascer de novo, ou retornar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque se nós não considerarmos que nós somos um corpo de carne, e neste corpo de carne habita um corpo espiritual, a gente não compreende. E eu fico assim pensando, as religiões, todas elas espiritualistas, por que não chama isso a atenção? Porque ele não fundamenta, é porque não sabe? Eu acredito que não. Um dia, nós ficaremos sabendo que todas essas religiões, elas têm esse conhecimento que a doutrina espírita ensina. Todas elas sabem da questão da reencarnação. Quando no passado se falava em ressurreição, era no sentido de reencarnação. Porque esse debate, há mais de 2000 anos atrás, já existia, da pessoa retornar depois que perdesse o corpo de carne, ou depois que o corpo de carne morresse. Ela retornava novamente em um outro corpo de carne. O espírito é eterno. Por isso que a doutrina espírita matou a morte. Nós não morreremos nunca. Fomos criados para a eternidade. Somos espíritos eternos. Pessoal, é muito bom saber disso. Isso nos traz um consolo. Agora, pela misericórdia de Deus, e até para a gente poder progredir, hoje eu vim como homem, amanhã eu vim como mulher. Hoje eu vim na pobreza, amanhã eu vim na riqueza. Hoje eu reencarnei no Brasil, amanhã eu reencarno na África. E assim sucessivamente, nós vamos ter várias experiências para progredir, para aprender, para se melhorar, para se desapegar das coisas materiais, dando a oportunidade constante de nós nos espiritualizarmos. Eu peguei um capítulo e trouxe um resumo de cada tópico para poder a gente ter uma melhor compreensão. Diálogo com Nicodemo. Jesus afirma que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, estabelecendo a necessidade do renascimento espiritual e físico. Ou seja, acabamos de falar do diálogo de Jesus com Nicodemo, aonde Nicodemo ficou sem compreender, porque quanto mais posses a gente tem, mais a gente tem dificuldade de compreender as coisas espirituais.
a gente tem a sensação de que vai ficar aqui eternamente. Mas eu digo a vocês, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 90 anos, a gente pensa que demora. Mas pergunta para quem já tem 60 anos se demorou. Pergunta para quem já tem 80 anos se demorou chegar a 80. Pergunta para quem tem 90 anos se demorou chegar a 90 anos. É um passe de mágica, rápido. A gente olha para trás e sabe que o tempo não passou na cabeça da gente, o tempo não passou. O corpo é que não responde mais aquilo que o Espírito quer fazer. Mas eu fecho os olhos, é como se fosse ontem que eu estava na rua jogando bola de gude, jogando pinhão e por aí vai. É rápido. Mas na nossa mente, na nossa cabeça, é como se foi ontem. O Espírito e o Sopro explica que o nascer da água e do Espírito refere-se à purificação e o renascimento em novas existências. O bom, espetacular da doutrina, pessoal, é que pega essa parte evangélica que a gente pega a Bíblia para ler e não entende, e a doutrina traz o ensinamento, traz o que significa aquela leitura evangélica que muitas vezes a gente não compreende. Como Nicodemos escutou do próprio Jesus e não compreendeu. Quando a gente lê na Bíblia essa passagem de Nicodemos com Jesus, e quando a gente também não compreende, aí vem a doutrina bíblica. Nascer da água e do Espírito refere-se à purificação e o renascimento de novas existências. A ressurreição na época, quando falava de ressurreição, e ainda hoje sim, fala-se, mostra que a ideia de reencarnação, sob o nome de ressurreição, já era familiar aos judeus. Como se vê nas perguntas sobre se Jesus era Elias ou João Batista, no sentido literal de voltar ao mesmo corpo físico, é apresentada como cientificamente impossível e contrária às leis da natureza. Ou seja, pessoal, a ressurreição, o entendimento é o retorno do Espírito ao mesmo corpo. Ou seja, o corpo morre, você enterra, ele passa ali anos, e depois o Espírito volta para aquele corpo ali. Eu não sei se algum de vocês já foram ver uma exumação. O que é exumação? Quando a gente tem túmulo que vai no cemitério, para poder tirar os ossos, para poder abrir a vaga para o outro parente. Já viu? Quando a gente chega lá, o que tem? Só tem só os ossos. A carne já foi consumida pela terra. Né? Já se misturou ali com a terra, não tem mais carne. Então, cientificamente, comprovadamente é impossível. Ressurreição. Se tivermos de voltar, e nós vamos voltar, será um outro corpo. João Batista como Elias. Jesus confirma explicitamente que João Batista era o espírito de Elias que deveria voltar. Ou seja, João Batista, o corpo de João Batista era o espírito de Elias que reencarnou no corpo de João Batista. Ou seja, João Batista que teve pai, mãe, criancinha. Então, na concepção de João Batista, o espírito de Elias habitou aquele corpo. Eu estou vendo aqui muitas mães, quando tem a concepção do filho, ali o espírito
Quem já viveu, já foi outra pessoa do passado, ali habita aquele corpo. Então os nossos filhos e nós já fomos outras pessoas do passado. Nós somos espíritos muitas vezes milenares. Já vivemos várias vidas no passado e teremos muitas outras no futuro para progredir, para crescer, para aprender, para evoluir. Diferença entre ressurreição e reencarnação. A ressurreição, no sentido literal, de volta ao mesmo corpo físico, é apresentada como cientificamente impossível e contrária à lei da natureza. Já a reencarnação é o processo pelo qual a alma ou espírito habita sucessivos corpos físicos. O texto argumenta que o que os antigos chamavam de ressurreição era, na verdade, reencarnação. Justiça de Deus. A reencarnação é a única explicação para desigualdades de aptidões e condições sociais do nascimento. Ou seja, pessoal, aqueles que estão numa situação muito deplorável, como a gente vê muitas vezes nos vídeos, quase sempre na África, aquelas crianças que estão lá esqueléticas, passando fome, dificuldade, entendeu? Então, aquelas crianças ali estão passando pela dificuldade, já foram espíritos que habitaram outros corpos do passado, tiveram alguns débitos do passado e estão pesados. Da mesma forma, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão padecendo, aqueles que sempre na oportunidade de saldar suas dívidas, para que o espírito, quando partir para a espiritualidade, parta de forma tranquila, leve e goze de uma certa felicidade. Progresso do espírito. Cada existência é um passo adiante. O espírito não retrocede, mas sempre avança em conhecimento e moralidade. Ou seja, nós estamos sempre avançando, sempre crescendo, sempre aprendendo. E agora me lembrei de uma frase da minha avó que ela dizia: é morrendo e aprendendo. Pluralidade das existências reforça que uma única vida seria insuficiente para o espírito atingir a perfeição exigida para a felicidade eterna. Se perguntar a cada um de nós aqui, sem exceção, você acha que alcança nesta encarnação a salvação? Você acha que merece nesta encarnação a salvação? Não é fácil. Se nós formos observar nossa vida de hoje para trás, nós vamos dizer para nós mesmos: eu não tenho direito à salvação. Pelos erros, pelos equívocos, pelas besteiras que nós já fizemos na vida. Mas como Deus é misericordioso, pela misericórdia dele, dá sempre nova oportunidade de nós nos corrigir. E esta encarnação é uma dessas oportunidades da gente abraçar ela, se corrigir e progredir. Porque é que na doutrina espírita está dizendo se somos trabalhadores de última hora. E está no Evangelho. Aquele que chegou na última hora do dia, trabalhou com afinco e teve o direito de receber o salário do dia. Que a gente possa, nessa encarnação,
se esforçar o suficiente para ter direito ao salário da reencarnação inteira. Através da mudança, através do vivenciar o perdão, através de se inscrever na tarefa do bem, e não perder a oportunidade de servir. Já está na hora? Eu sugiro que vocês possam pegar o Evangelho em casa, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Leiam esse capítulo. Ele é muito importante para a nossa vida. Explica muita coisa daquilo que a gente está passando, de dificuldade ou não. Explica muitas vezes as relações que a gente tem dentro de casa, os parentes. E muitas vezes os nossos parentes são aqueles que a gente se dispôs no passado. E a gente está vindo junto para nós nos reconciliarmos. Por isso que Jesus disse: reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E o lar é o melhor espaço da gente promover a reconciliação, porque quase sempre os inimigos do passado vêm todo mundo junto para forçar a reconciliação. Que Deus, o nosso Pai Celestial, nos abençoe e nos ilumine hoje e amanhã.